cumprimentando o presidente Pedro Osório, estendo essa saudação a todas as ilustres autoridades integrantes da mesa, já nominadas pelo protocolo. Isso já não faz parte do meu discurso. Agradecer especialmente ao meu amigo Renato Paese, especialmente o trabalho de verdadeiro detetive, para conhecer, para desvendar toda a minha vida aqui nessa sua manifestação, que é fruto exatamente dessa amizade. E eu digo para o Renato que para ele estar nessa posição só falta envelhecer um pouco, que ele certamente chegará a isso. Meus colegas, senhoras e senhores aqui presentes, são 4 décadas de advocacia. Homenagem desse porte nos obriga a rever esta já longa jornada de quem foi e continua sendo apenas um advogado militante. Resgato registros recentes e constato que no primeiro semestre de 2012, entre outras atividades típicas, contabilizo participação em 65 audiências. Escolhido para patrono do 29º Congresso Estadual, aqui na bela e acolhedora Passo Fundo, recebo essa honraria com orgulho, mas necessito compartilhar esse momento mágico de reconhecimento profissional com muitos que me ajudaram a ser, na ótica dos meus colegas e amigos, merecedor dessa distinção. E como vejo neste plenário jovens advogados e, por certo, estudantes, é para esses que direciono de forma carinhosa esse flashback da minha trajetória profissional. Faço isso porque ela é rica de belos exemplos de operadores do direito que marcaram minha vida e, por isso, são corresponsáveis pela homenagem que eu ora me presto. Ao nominá-los e reverenciá-los, transmito a todos meus sinceros agradecimentos. Este olhar no retrovisor me conduz à minha infância, à educação paterna, os estímulos aos estudos que me fizeram uma criança feliz e ajustada, que cedo identificou a vocação que daria norte à vida profissional. E viajando aquele tempo, tomo uma frase do notável escritor português José Saramago e repito hoje, que tentei não fazer nada na vida que envergonhasse essa criança que fui. Desde os bancos universitários, conheci profissionais que marcaram significativamente minha carreira. O primeiro e talvez o maior, João Antônio Pereira Leite, professor que encantou uma geração de estudantes de direitos da URGS, doutrinador que revolucionou o direito do trabalho e que, acima de todos, valorizou os princípios protetivos deste ramo do direito. Pereira Leite literalmente fez escola e seguidores entre muitos jovens acadêmicos, influenciando decisivamente um importante segmento da futura magistratura trabalhista, que mais adiante revelou expoentes que fizeram e fazem história no direito de trabalho e que até hoje servem de paradigmas para as novas gerações de magistrados. Entre esses, podemos citar, sem esgotar o rol, Maria Guilhermina Miranda, Magda Biavasque, Rosane Serafino de Casanova, Maria Helena Malman, atual presidente do TRT, da 4ª Região, e, por evidente, a hoje ministra do STF, Rosa Maria Candiota. Embora fossem todas minhas contemporâneas, a visão humanista revelada em suas decisões, a preocupação com o direito social, a compreensão plena do desequilíbrio nas relações entre capital e trabalho e a necessidade de reafirmar um ramo do direito que nascera para minimizar essas disparidades, repercutiram de forma muito profunda neste advogado, que começava a direcionar sua vida profissional para o direito do trabalho e se empolgava com aqueles contundentes e bem fundamentados julgamentos. Mesmo que naquele momento e aquelas circunstâncias tenham concorrido para compreender a finalidade social do direito do trabalho, jamais ignorei minha condição de advogado liberal, incapaz, pois, de me transformar num maniqueísta que me cegasse ao ponto de obscurecer cada peculiar realidade trazida perante o advogado no caso a caso, quer enquanto defensor de trabalhadores, quer ao tempo em que promovia a defesa de empresas perante a Justiça do Trabalho. Essa vivência, ainda que me faça reafirmar a natureza intuitiva do direito do trabalho, me permite reconhecer o amplo e fundamental direito de defesa dos litigantes. A solução final
favorável a uma das partes só pode ser extraída do conjunto probatório de cada processo, que é o mundo particular que traduz uma história que antagoniza interesses e que pode revelar, ao fim e ao cabo, uma mini-realidade, onde a intervenção que se almeja imparcial do judiciário há de encontrar a solução justa para aquele caso concreto. Essa compreensão, que de forma imodesta me atribuo, devo muito aos meus primeiros modelos de advogados patronais, e aí pontifica meu mestre, Dr. Dante Rossi, onde comecei ainda estagiário, e com quem aprendi na prática, e ao longo de 10 anos, como se litiga com ética, com dignidade, com entusiasmo, com espírito cavalheiresco, ainda que com radicalidade na defesa dos interesses de seus constituintes. Não posso deixar de lembrar daquela minha primeira escola profissional, o Dr. Apolinário Krebs Cardoso, que me convenceu que nunca estamos inteiramente preparados para qualquer disputa e que toda defesa que nos for confiada deve ser precedida de muito estudo e pesquisa. Com ele observei, compreendi e busquei me espelhar no sentido de que na refrega judicial a combatividade deve ser talvez o maior atributo do advogado. Na sala de audiências temos que tomar partido, sim, e de forma quase indomável no interesse dos nossos constituintes, cônscios de que do outro lado da mesa, ainda que mantido o respeito, a urbanidade indispensáveis, temos pela frente não um inimigo, mas um adversário, que tem interesse antagônico ao do nosso cliente. Depois, preciso registrar meu agradecimento ao Tarso Genro, meu sócio por 20 anos. Lá em 1982, quando ainda buscava uma ampliação dos meus horizontes profissionais, recebi dele generoso convite para ser seu sócio em igualdade de condições, época em que o Tarso já despontava como um dos maiores e mais respeitáveis nomes da advocacia trabalhista deste país. Essa minha transição foi fundamental para que começasse a partir dali a colaborar na construção de um escritório, aos quais se agregaram logo em seguida os doutores Rogério Coelho e o meu amigo e colega de faculdade Antônio Carlos Maineri, ainda hoje meu sócio. Construímos ao longo desse tempo, sem falsa modéstia, uma rica história, marcada pela coerência de ideias e ideais, com um projeto profissional até hoje mantido, que fica raiz na visão da importância da presença e valorização do trabalhador nesse espaço. Teria outra infinidade de colegas que contribuíram de forma marcante em me fazer o advogado que completa 40 anos de atividade. Cito de passagem, sabendo que involuntariamente obtirei o dos tantos, o Dr. Paulo José da Rocha, um gentleman, que várias vezes enfrentei quando ele assessorava entidades sindicais patronais. Com ele aprendi, e chamo a atenção dos jovens para essa parte, com ele aprendi e repasso aos mais jovens, que a concisão, a objetividade, a síntese, especialmente numa época de proliferação de demandas e de carga invencível de serviço para todos os operadores de direito, são armas poderosas, muito seguras e mais eficazes frente àqueles que acham que a extensão, a reiteração das mesmas teses, a enxurrada de jurisprudências repetitivas, as transcrições literais de documentos e de depoimentos que já estão nos autos impressionariam o julgador. Ao contrário, e busco no parecer de um representante do Ministério Público que ia há dezenas de anos, que sustentava com sabedoria que a extensão, antes de levar ao convencimento do magistrado, tende a acarretar o fastio, além de demonstrar como procede a assertiva que diz não ter razão quem alega muitas razões. Mas há outros mais que merecem ser lembrados e que concorreram decisivamente na minha formação profissional. Mário Chaves, Carlos Araújo, nos quais meu olhar atento buscou exemplo na maneira de tratar e se comunicar com o trabalhador, seu cliente. O braço sobre o ombro, o sorriso afável, a relevância e atenção emprestadas a qualquer indagação do homem simples assegurava o hipossuficiente que a atemorizante solenidade de uma audiência não lhe causaria mais qualquer desassossego, porque estava protegido. Bernadette Curtis, Reginaldo Felker, Carpes Antunes, Hélio da Costa, dentre tantas e marcantes qualidades, foram notáveis lideranças da categoria e neles busquei me inspirar no desassombro, na capacidade de reagir e de fazer valer as prerrogativas da profissão. Mas ainda quero falar um pouco da nossa Getra e seus 40 anos de uma rica história. Ela nasce lá no início da década de 70, mostrando desde logo seu destemor, porque se consolida nos anos de chumbo da ditadura, mesmo sob as ameaças impostas pelo regime que infelicitou nosso país por tantas décadas.
capitaneada por uma pleiade de advogados que não suportavam mordaças e atropelos aos direitos mínimos dos cidadãos, transforma-se num foro capaz de erguer sua voz e sua luta contra a violência e o desrespeito às liberdades democráticas. No seu nascedouro pontificaram, entre outros nomes, alguns já citados aqui, mais Saul Calvete, Vitor Douglas Nunes, Luiz Heron Araújo, Luiz Carlos Lopes Burmeister, Olga Araújo. Lideranças que souberam reunir em torno de si os advogados trabalhistas, tornando a JETRA legítima porta-voz de uma categoria e capaz, por suas lideranças e por iniciativas sempre coerentes, em prestar credibilidade à entidade. Tive a honra de presidi-la nos anos de 86 e 87, época de enorme efervescência política e jurídica, porque buscávamos ter voz na elaboração de uma constituinte que atendesse os anseios dos mais necessitados, notadamente a classe trabalhadora. Da mesma forma, a JETRA, por sua natureza democrática, pela importância que sempre representou para seus associados, foi palco de alguns pleitos notáveis, marcados pela combatividade, pela disputa no campo das ideias e pela intensa participação da categoria, sendo que o mais espetacular, sem dúvida, pelo comparecimento extraordinário às urnas, foi aquele travado no ano de 88, que o candidato de oposição, o filho adotivo desta terra, Nelson Ribas, venceu Elizabeth Grueden por um voto, diferença essa apurada apenas na recontagem. Hoje está aí a JETRA, enfrentando velhos e novos desafios, inserida numa sociedade globalizada, convivendo com uma crise econômica mundial que estende perigosamente seus tentáculos sobre o nosso país e que pode ameaçar uma legislação ainda protetiva dos mais necessitados. A JETRA certamente será chamada a intervir e, por certo, fará, neste novo momento histórico da economia mundial, no debate que revela o dilema atual acerca da necessidade ou não de ampla reforma da CLT ou apenas uma concreta atualização depois de 70 anos de vida. Seu olhar deverá estar atento diante dos riscos que daí podem advir em face da ameaça a conquistas históricas da classe trabalhadora. Sabemos que podemos contar com a JETRA ainda hoje, com a mesma respeitabilidade construída em décadas de atuação coerente em defesa da categoria, de uma justiça célere e especialmente na luta pela garantia dos direitos dos trabalhadores previstos na Carta Magna e na legislação infraconstitucional. Suas lideranças mais recentes, Jesus Matos, Silvia Burmeister, Cristina Carrion, Regis Fontana, Renato Paese, Antônio Skostek Castro, Pedro Osório, Afonso Marto, Tânia Rexílio, que dirigiram seus destinos nesta última década, repetem a qualificação e o empenho daqueles ícones da categoria, mantendo o mesmo perfil de independência, a mesma combatividade e o mesmo prestígio. Como viram, ilustres colegas, esse discurso não fez qualquer citação doutrinária. Por favor, não entendam isso como descaso, desprezo ou desinteresse pela doutrina, pela jurisprudência, pelos renomados juristas. Isso foi absolutamente proposital, porque tenho convicção que a JETRA quis homenagear, nesse 29º encontro estadual, um colega que tivesse como característica marcante, como traço que o identificou ao longo de 4 décadas, o de ser um típico advogado de linha de frente, capaz de ainda hoje se emocionar, se empolgar, se indignar com cada processo, de ver cara, coração e emoção em cada trabalhador que lhe confiou o patrocínio da sua causa e abominar a ideia de que ele possa ser um simples número, uma mera estatística ou uma fonte exclusiva de honorários. Senhoras e senhores, reconheço-me um advogado do cotidiano e, notadamente, a partir dessa homenagem, um homem e um profissional que alcançou o equilíbrio e a harmonia. A harmonia, nos dizeres do escritor Liberato Vieira da Cunha, é a constatação de que elegemos um norte que dará prumo à nossa vida. É aquela distante estrela que perseguimos não por alguma recompensa, mas pelo desafio da busca. Os frutos vieram naturalmente nesta já longa trajetória. E nesta noite, toco as estrelas. Convenço-me que o desafio dessa constante busca valeu a pena. Falei especialmente aos jovens que iniciam cheios de expectativas e muitas e compreensíveis apreensões. Uma carreira verdadeiramente empolgante, mas que para superar os obstáculos precisam ser gigantes, destemidos, éticos, estudiosos e perseverantes. No final, me dirijo a todos, à JETRA,
em especial sua dinâmica e generosa diretoria, comandada pelo Pedro Osório. E repito frase atribuída a Gabriel Garcia Marques: a morte não chega com a velhice, mas com o esquecimento. Obrigado por lembrar-se de mim.